Paz e graça, abençoados de Jesus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Mais um dia, glória a Deus. Jesus é bom, né? Até aqui ele nos sustentou. Até aqui ajudou o Senhor, né? Glória a Deus por estarmos de pé. Mais um dia para a honra e glória do nosso Deus. Eu costumo dizer todo dia para Deus: o que seria de mim, Senhor, se não fosse o Senhor? O que seria de mim, meu Deus? Porque se não fosse Ele, nada disso estaria acontecendo, né? Se não fosse Ele, eu não estaria aqui falando, pregando a palavra dEle, né? Para que o nome dEle venha a ser glorificado sempre, todo dia. Vamos buscar ao Senhor dia e noite, né? Orar sem cessar, sem esmorecer, porque os dias não estão fáceis para ninguém. Cada dia que passa, as coisas estão mais difíceis. Então a gente tem que buscar mais a Deus, se aproximar mais de Deus, né? Orar mais, para que Deus nos guarde, nos proteja, porque as armadilhas do inimigo são muitas, né? Os laços armados são muitos, mas quando a gente está debaixo da cobertura do Senhor, quando a gente está sobre as mãos dele, nada nem ninguém nos toca, né? O inimigo, ele não tem poder para nos tocar, ainda assim que ele tenta. Mas quando a gente está revestido do poder de Deus, estamos blindados, né, pelo capacete do Senhor, pelas armaduras de Deus, nada nem ninguém tem poder para nos tocar. Glória a Deus por isso, né? Mais um dia, mais uma palavra da parte de Deus, né, para a vida de vocês. Eu não sei como é que está a busca de vocês com o Senhor. Eu não sei como é que vocês estão buscando da parte de Deus o milagre de vocês, a cura de vocês. Eu sei que o Senhor está no controle. Ele vai operar o milagre, Ele vai te dar a tua cura. Ele vai entrar aí com providência naquilo que você está buscando da parte dele. Nada é impossível para ele. Sempre Deus está me dando esta palavra. Essa palavra já está assim gravada nos meus pensamentos, porque Deus é o Deus do impossível e não há nada impossível para Deus. A gente muitas vezes olha para a situação, né? Vem o desânimo, vem o desespero. Mas se a gente buscar do Senhor todos os dias, esperar com paciência nele, né? Lançar perante a face dele as nossas preocupações, as nossas ansiedades, Deus, ele vai nos dar o refrigério, vai nos dar a calmaria que precisamos, né, meus irmãos? A palavra de Deus lá em Isaías 49, né? Ele diz que pode uma mãe que teve o seu filho, que o filho saiu do seu ventre. Pode uma mãe esquecer do teu filho, mas ele jamais vai esquecer de nós. Então, se o Senhor está dizendo para mim e para você, que se uma mãe que teve um filho saiu das entranhas dela, ela pode esquecer ele, né? Mas o Senhor, ele jamais vai esquecer a mim e a você. Essas promessas de Deus para nossas vidas, para quando a gente olhar para a situação e ver que diante dos nossos olhos está difícil, né? Fica parecendo que a gente não vai conseguir. A gente olha algo que a gente quer tão distante, né? Dos nossos olhos, das nossas condições. Mas o Senhor, ele está dizendo para mim e para você que uma mãe pode esquecer de um filho, mas ele jamais vai esquecer de mim e de você. Então, se a gente for para ele, se a gente colocar a nossa situação na mão dele, as nossas necessidades na mão dele, pode ter certeza que na hora certa ele vai chegar na minha vida, na sua, para fazer o milagre, para entrar com a cura, para entrar com a libertação, porque ele não esqueceu de nós. Ele está com os olhos atentos para tudo e todas as coisas. Ele sabe das nossas lutas, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe o que a gente tem buscado a ele todos os dias. Ele vê quando a gente tem se esforçado para orar, ainda assim que a gente não tenha força, ainda assim que a gente esteja cansado, mas ele vê,
Ele vê o nosso esforço quando a gente vai em busca de algo da parte dele, quando a gente vai para ele, porque ele jamais vai esquecer de nós. Então, se a gente está passando por uma situação, se a gente está passando por um problema, se a gente está enfermo, né? Se a gente está desempregado, se a gente precisa, tudo que a gente precisa de Deus, se a gente for a Ele, Ele vai nos socorrer, porque Ele não esquece de ninguém, Ele não esquece dos dele. Ele não esquece dos filhos dele, dos servos dele. E ele vai nos socorrer em todos os momentos das nossas necessidades. Se a gente clamar ao Senhor, se a gente buscar a face dele, se a gente for confiando nele, colocando aquela situação nas mãos dele, ele faz. Porque ele é aquele pai que não esquece dos filhos. Ele jamais vai deixar o filho em falta de algo. Ele jamais vai deixar o filho mendigar o pão. Ele não deixa os filhos perecer. Ele é Deus. Ele está olhando, meus irmãos, para mim, para você. É a promessa dele na minha vida e na sua. Ele está falando para mim, para você, que a mãe pode até esquecer do seu filho, mas ele não. Ele não esquece de nenhum de nós. Ele está com os olhos atentos a nós, a nossa situação, a nossa casa. E quando a gente for para ele, tiver acesso a ele, ele vai entrar naquela situação que a gente está passando, naquela situação que a gente está vivendo. E ele vai mudar. E ele vai entrar com providência sim. E ele vai nos socorrer. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Deus age diferente Deus age diferente de nós. Deus não é o ser humano para fazer assim que a gente dá vontade de ir lá comer, vai lá e come. Vai lá sair. Deus é Deus, ele tem o tempo determinado para todas as coisas, né? Tudo é no tempo de Deus. Deus não se atrasa, Deus não se antecipa, Deus não se adianta. Ele faz no tempo certo. E pode ter certeza, tenha fé, creia neste Deus, que no tempo certo, ele vai entrar aí, minha irmã, nessa situação que tu já tem orado, ó, que tu já tem buscado, e você tá achando que nem vai acontecer mais. O Senhor vai entrar aí. É nessa situação mesmo, onde você olha assim e diz, meu Deus, quando é que vai acontecer? E ele vai entrar aí para te dar a vitória. Pode ter certeza, pode ter fé aí no teu coração. Creia na palavra, porque o Senhor, ele jamais vai esquecer de nós. Ele está com as mãos, minhas irmãs, estendidas para nós. Ele fala na palavra que as mãos dele não estão encolhidas para nós. Então, qualquer momento que a gente for ao Senhor, qualquer momento que a gente clamar a ele, ele vai estar lá para nos responder, para nos socorrer. Deus é Deus, minha irmã. Deus é Deus do impossível, meu Pai. Deus, ele sempre está repetindo a mesma palavra, falando com cada um de nós. Ele é Deus do impossível. Ele é Deus que pode todas as coisas. Nada é impossível para ele. Ainda assim que a gente não está vendo, ainda assim que a gente está orando, pedindo a ele e ainda não aconteceu. Mas vamos continuar orando, vamos continuar buscando este Deus que é grande, que é maravilhoso, que na hora certa ele vai entrar com o nosso milagre, ele vai nos entregar a nossa vitória e o nome dele vai ser glorificado. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus não perde batalha, não, minhas irmãs. Deus não perde nenhuma guerra. Deus é general. Ele é o general de guerra. Ele vence todas. A gente é que sente cansaço. A gente é que se fadiga. A gente é que dá desânimo na hora que vai fazer uma coisa. Mas Deus não. Deus é Deus de poder. Deus é Deus que opera. Deus é Deus que cura. E você não precisa pagar para ser curado. Você não precisa ofertar para Deus te abençoar. Você não precisa dizimar para Deus te curar.
Deus está te dando a tua cura de graça. Deus vai fazer o teu milagre de graça. Deus vai libertar o teu familiar de graça. Basta você obedecer a palavra dele. Basta você botar em prática aquilo que ele está falando com você através da palavra. Se você praticar o que Deus te ensina através da palavra, você será abençoado. Você terá as bênçãos do Senhor. Quem lhe diz que para Deus operar ele tem que te cobrar? Quem diz que para Deus fazer um milagre na tua vida, você tem que pagar? Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer o teu dízimo, Deus não quer a tua oferta. Deus, ele trabalha de graça, ele faz de graça. Deus, quando ele te curar, ele não quer nada em troca, a não ser obediência e gratidão a ele. Mas ele não cobra, ele não pede dízimo, ele não pede oferta na hora que é para ele operar o milagre. Deus, ele só quer que você crê no poder dele, que você seja obediente à palavra dele. Minha irmã, com a palavra dessa, né? Com a palavra dessa, Deus dizendo que ele não esquece nem de mim, nem de você, que a mãe pode até esquecer do seu filho, mas ele não esquece de nós, jamais ele esquece de nós, jamais ele vai esquecer de nós. Tu acha que eu vou ter que pagar para Deus me curar? Tu acha que eu vou ofertar, dizimar para Deus me curar? Não, eu vou obedecer a palavra, eu vou me firmar nas promessas de Deus para a minha vida, eu vou me firmar nas promessas de Deus através da palavra, eu vou tomar posse daquela palavra e vou me agarrar nela e vou orar em cima e vou pedir a Deus e vou buscar e vou descer as madrugadas e vou jejuar e vou buscar, orar sem cessar até Deus conceder o meu milagre. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Se alguém falar para você que para você receber o teu milagre, você tem que ofertar e dizimar, é mentira. É mentira, não é de Deus, porque a palavra de Deus é de graça. Deus está te pedindo aqui, se você for para a palavra, Deus está te pedindo alguma coisa aqui para ele te curar, para você buscar a Ele. Ele só quer que você pratique a palavra dele, que você obedeça, bota em prática, para ele entrar com providência naquilo que tu quer. A única coisa que Deus quer de você é fé. Se você tiver fé, ele te cura. Se você tiver fé, ele te liberta. Se você tiver fé, ele te abençoa. Tudo depende da tua fé. Os milagres que Jesus fez, através da palavra, foi todas as pessoas que foram a ele, né? Foram a ele com fé, e ele curou porque a pessoa teve fé. E ele disse, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele não falou, me dê uma oferta que eu vou te curar. Me dê o dízimo que eu vou te curar. Ele não pediu dinheiro nenhum para curar essas pessoas, né? Ele só quis que as pessoas tivessem fé. Então tenha fé, minha irmã. Tenha fé neste Deus, que ele vai te dar o teu milagre, ele vai conceder a tua vitória, ele vai conceder a tua cura. Amém? A palavra de Deus aqui sempre é de milagre, sempre é de cura, porque Deus, ele pode nos abençoar em tudo aquilo que a gente necessitar. Deus tem bênção para cada um de nós, Deus tem promessa para cada filho. Deus é um Deus que ele surpreende, Deus é um Deus que ele abençoa assim. Deus é rico, Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono de tudo. Ele pode nos dar o que o nosso coração desejar, a partir do momento que a gente não deixar ele para viver as coisas, viver apegado às coisas que ele nos dá. Ele tem promessa para mim e para você, mas só que quando a gente recebe, a gente tem que permanecer na presença dele, para que a gente venha ser mais e mais abençoado, porque tem pessoas que recebem de Deus, né, que é abençoado de Deus, e quando recebe a benção, deixa Deus de lado. Quando recebe o milagre, não quer buscar mais, não busca pouco, não busca tanto, já vai começando a deixar de orar, vai deixar de buscar, porque já foi curado, já foi liberto. Mas não, a gratidão por Deus é essa. Deus agiu, Deus curou, Deus libertou. Aí é que a gente tem que estar mais na presença dele, porque quanto mais a gente busca dele, a gente tem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, continue buscando ao Senhor. Jesus abençoe.